pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do MiltonCast, o podcast oficial da MF Milton Ferreira de Albuquerque, produzido pelo Imprensa Jovem. Aqui vamos conversar sobre educação, cultura, experiências escolares e muito mais. E para abrir com chave de ouro, o nosso tema do nosso primeiro episódio de hoje é liderança e gestão. E quem está com a gente para falar sobre isso é a assistente da direção Silvana, especialista nessa área, em uma grande escola. Olá Silvana, tudo bem? Tudo bem. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço o convite em nome de toda a gestão, porque eu não trabalho sozinha, né? Tem toda uma equipe por trás e hoje estou aqui para representar a gestão do MF Milton. Também é uma honra ter você aqui no nosso primeiro episódio, né, da estreia. E nós somos o Pedro e a Graciele e vamos conduzir essa conversa com você. Para começar, queremos saber como você iniciou a sua carreira. Minha carreira, eu iniciei lá em 2003 numa escola, num centro de educação infantil, no bairro Castro Alves, um pouco próximo daqui, chamado Parque Grajaú 2. Lá eu comecei a trabalhar como professora contratada e eu tinha 22 aninhos. Entendi. E qual foi a sua primeira experiência lá? Foram várias experiências, de verdade, mas uma marcante para mim foi um dia que eu precisei substituir uma professora, porque lá o atendimento era, na época, de atendimento de crianças de 0 a 7 anos de idade. E eu fiquei nesse dia no berçário. Como eu, na época, tinha 0 experiência com crianças, eu fui, assim, um pouco temerosa a fazer uma coisa. Porque uma criança precisou tomar banho, ela teve um desarranjo na barriga e eu precisei cuidar dela, né? Com a minha 0 experiência, eu já peguei, enchi a banheira com água, coloquei a criança dentro e fui dando banho nela, brincando com ela. E aí, num certo momento, eu lembrei que eu tinha esquecido todos os itens da criança, de pegar as coisas dela e deixar próximo para poder fazer a troca, para poder secar. E aí eu comecei a me desesperar, porque não tinha ninguém para me ajudar e as coisas, a mochila da criança estava num outro ambiente. Então eu peguei ela no colo, me molhei todinha e fui até a mochila pegar as coisas dela. Então essa foi a minha primeira experiência e eu não esqueço até hoje, que foi muito engraçado. Eu falei, meu Deus. Como está sendo sua experiência na Escola Milton? Olha, a Escola Milton, ela é a segunda escola que eu trabalho na gestão, né? A Patrícia é a diretora e, como todos sabem, eu sou vice-diretora da Patrícia. Essa escola é uma escola muito grande em todos os sentidos, em quantidade de crianças, de funcionários, de estrutura. Então os desafios são maiores e as responsabilidades também. Mas eu tenho gostado bastante, porque aqui eu tenho encontrado parceiros da gestão, parceiros em relação aos professores, aos funcionários, aos estudantes também. Então, eu acho que as famílias. Entendi. Agora é hora do nosso quadro fixo, Memórias Escolares. Aqui nossos convidados compartilham lembranças marcantes da época de estudante. Silvana, conta pra gente qual é a sua primeira lembrança da escola? A minha primeira lembrança eu lembro da MF João de Deus. Ela é próxima daqui. Eu cresci próximo a esse bairro. Eu estudei nessa MF por 8 anos e eu tive um professor de matemática chamado Manuel, que inclusive agora ele também é diretor de escola, e já nos encontramos algumas vezes em reuniões da diretoria de ensino. Ele me ajudou a quebrar muitas barreiras em relação à matemática, porque eu tinha muita dificuldade e
ele trouxe para mim assim a matemática como algo que não é esse bicho de 7 cabeças que a gente acha que é e que assusta muito. Então, como eu já havia tido professores anteriores no Fundamental 1 e no início do Fundamental 2, e eu só pude ter a oportunidade de conhecer esse professor no 8º ano, então foi no 8º ano que eu comecei a perder o medo pela matemática. Acho que é isso. Que tipo de aluna você era? Era uma aluna que gostava de sentar no fundão, era uma aluna que conversava bastante, uma aluna que hoje os professores falam que é mediana. Eu gostava de estudar, mas eu não tinha um apoio efetivo em casa para me ajudar nas atividades. Eu tinha um pouco de dificuldade em algumas matérias, mas eu sempre me esforçava, porque eu acreditava que aquilo ali fazia parte do meu futuro. Sempre acreditei. Entendi. Esse professor que você falou, foi ele que te marcou? Foi ele que me marcou. Ele me marcou porque, além de ser um professor muito acolhedor, ele trouxe a matemática para mim de uma forma diferente, me ajudou a desvendar e tirar alguns medos mesmo. Então eu não esqueço dele e eu encontrei com ele. Ele relembrou também de quando ele foi o meu professor. Isso foi um tempo atrás e foi muito gostoso esse encontro. Deve ter sido bom mesmo. Foi. E sua matéria favorita? A minha matéria favorita é artes. Artes? E é a minha formação. Então, a minha primeira formação, eu sou formada em artes visuais. Então, eu gosto bastante de tudo que envolve arte. O que você achava da escola que você estudava? Você achava que era boa, ruim? Eu acho até hoje, uma escola muito boa, uma referência na região, essa escola. Eu lembro que, na época, os pais tinham que dormir na fila para conseguir vaga nessa escola. Então, minha mãe dormiu na fila para conseguir vaga para mim e para os meus irmãos. Todos nós estudamos nessa escola. E é uma escola tradicional e referência da região. E uma escola que... eu falo assim, a escola, ela faz a sua história, e quem faz a história são todos que fazem parte da escola, né? Não é só os professores que fazem parte da escola, não. Toda a comunidade escolar, isso inclui os professores, os funcionários, a gestão, os estudantes, as famílias. Então eu posso dizer que eu vivi bons tempos nessa escola, uma escola muito boa. Que bom. Se você pudesse mudar algo na sua trajetória, você mudaria alguma coisa? Mudaria. Se eu pudesse, eu teria feito faculdade de psicologia. Não que ainda não dê tempo. Eu sei que dá, mas eu teria feito porque eu gosto muito dessa área. Gosto muito de estudar, de pensar como as pessoas pensam, de estudar como as pessoas pensam, de analisar. E eu acho que eu teria feito isso. Entendi. E como foi a sua experiência na formação? Você teve muitas dificuldades? Não, aí com o passar dos anos eu fui pegando gosto pelos estudos, pela leitura, fiz magistério, então aí depois fiz a faculdade de artes visuais e comecei a estudar mesmo, porque o caminho para sanar as nossas dificuldades está no mesmo lugar que as dificuldades estão, que é o estudo. Então, assim, eu não me prendi a esses obstáculos e comecei a me unir com pessoas que gostavam de estudar e comecei a estudar por conta, até porque os meus pais, eles têm pouco estudo, então eu tinha que aprender e estudar sozinha. Quais são suas funções aqui na escola? São diversas as minhas funções, mas as funções principais de um assistente de direção é a organização da rotina escolar, então a organização da entrada, acompanhar a saída, acompanhar o quadro de funcionários se está completo, acompanhar a limpeza da escola, acompanhar a manutenção, a
acompanhar o andamento no geral da escola, se os estudantes estão também cumprindo com seus afazeres, também participar da parte pedagógica da escola, dos projetos. Então, um assistente de diretor de escola, ele faz diversas funções que envolve toda a parte da escola, desde a alimentação da cozinha até a ação do pessoal da secretaria, desde a ação pedagógica da coordenação com os professores até uma reunião de pares. Então é isso aí. Entendi. E como você lida cuidando da escola? Qual sentido, assim? É difícil, tipo, é fácil cuidar? São vários desafios. Por isso que uma equipe gestora, ela não é feita de uma única pessoa. Sim. Porque são muitos os desafios e a gente procura, assim, dividir um pouco para que não fique sobrecarregado para ninguém. Mas é um trabalho puxado, um trabalho de esforço, de dedicação, mas um trabalho também rico e prazeroso, porque ver o resultado de uma escola que funciona, eu acho que é o que de fato faz a gente caminhar com mais coragem e com mais vontade. E é bom, né? Também. Tivemos recentemente uma premiação aqui na escola com os alunos destaques. Sim. E que se superaram durante o bimestre. Qual foi sua reação ao ver esses alunos se superando nesse bimestre? Olha, eu gosto muito dessa proposta de pensar em valorizar esses estudantes que se esforçam. Nós temos um número grande de estudantes que precisam avançar e nós nos debruçamos muito em cima disso, né? Inclusive é uma cobrança da Secretaria da Educação de que essas crianças avancem. Então nós temos planos, metas para essas crianças, mas também a gente precisa pensar naqueles que conseguem e que muitas vezes são esquecidos. Então eu acredito que valorizar, incentivar o estudante quando ele tem um mínimo de avanço, eu acho que é importante para ele e para nós também. Eu acho que a gente cria um elo aí de reconhecimento, sim, de valorização, né? E o estudante, eu acredito que se sente pertencente mesmo desse espaço e de perceber que nós estamos junto com ele, que nós enxergamos ele, né? Não só para chamar atenção, não só para falar de indisciplina, não só para dar recados, né? Mas também para falar que a gente está junto e que a gente valoriza cada passo que ele evoluir. Verdade. Qual é a importância desse olhar que a escola está mostrando para os alunos, professores e família? Em relação a o quê? O que você perguntou anteriormente? Isso, qual é a importância desse olhar? Tipo, qual é a importância de ter essa premiação para os alunos? É muito importante e a gente também, quando valoriza os alunos, a gente está valorizando o trabalho de todos, porque o aluno, ele é o foco central, mas por trás dele tem todo um trabalho e muitas mãos o ajudando para que ele consiga avançar. Então eu acho que quando a gente faz isso, a gente está valorizando o professor, valorizando a família, valorizando o funcionário, a gestão, a coordenação e o estudante. E também não é só uma pessoa, né, que ajuda, é várias. São várias. Porque às vezes ele pode não se sentir capaz, né? Aí ele percebe que tem ajuda, aí ele vai começar a estudar mais. E eu acho também que motiva os demais. Porque assim, quando ele olha um colega dele que há pouco tempo estava numa condição não tão favorável e agora esse colega conseguiu avançar, ele começa a pensar que há possibilidade para ele também, que ele também pode, que não é impossível ele conseguir sair de um lugar e ir para outro lugar, porque a nossa vida está em constante movimento. E o constante movimento também se enquadra dentro do avanço dos estudos, né? Cada vez que eu busco, eu alcanço algo diferente, né? Não é estático, não é a mesma coisa. Sim. Acho que é por aí.
Antes de terminar, vamos para o nosso último quadro fixo, que é Dica Cultural. E aqui a gente compartilha algo legal que vale a pena conhecer. Pode ser um livro, um filme, uma música, um jogo ou qualquer coisa interessante. Você tem alguma dica cultural? Eu tenho. Como eu disse para vocês, eu sou amante da arte, eu gosto de arte. Então, eu tenho uma dica que eu gosto bastante, que eu acho que ela é acessível a todos. É Museu Virtual. Não sei se vocês já acessaram. Já ouvi falar. Se você pode estar aqui e pode estar em Paris ao mesmo tempo. Pode estar dentro do Louvre, por exemplo. É um museu magnífico, gigante, o maior do mundo. Talvez você pode estar aqui e pode estar dentro da Pinacoteca. Existe acho que muito mais de 30 museus virtuais que a gente pode acessar e que você vai conseguir ver todas as obras de arte disponíveis em 360 graus e que traz uma riqueza e eu acho que um acesso que muitas vezes a gente não pode ter, ou por conta do financeiro ou pela dificuldade de locomoção mesmo. Então, assim, a gente entrar no museu virtual é como se a gente conseguisse viajar, né? Então eu acredito, né? Então eu gosto muito disso. Eu acho que faz a gente sonhar. Quem sabe um dia eu estarei lá pessoalmente. É verdade. Tá? Então minha dica é essa: museus virtuais. A minha dica cultural de hoje é um filme chamado Escritores da Liberdade. Já ouviu falar? Já ouvi. Tem na Netflix que... Eu assisti, é muito bom. Que é internacional, né? Que tem uma professora que lá tinha bastante gangue. Sim. Essa professora, ela acaba ajudando, né, as pessoas, porque ela não tinha... Não, professor de artes? Era uma professora. Uma professora? Chamada Erin... Ah, é verdade, eu lembro. Sim. Ela ajuda uns alunos, né, que antes era muito envolvido com gangue, né? Bastante Sim. coisa disso e acabaram perdendo muitas pessoas importantes, né? Aí é isso, mais ou menos. Mostra a evolução deles, né? Eles Sim. começam, na verdade, rejeitando a professora e depois eles começam a valorizar aquele trabalho que ela faz de escrita, né? Com Sim. eles. É muito bom esse filme, super E indico ela usa também. um jeito diferente, né? Sim, pra eles aprender. E a princípio, eu não sei se você se recorda, mas aquela forma redia, aquela forma revoltante que eles tinham de se portar dentro da sala de aula nada mais era do que uma dificuldade de compreender o conteúdo. Sim. Então eles usavam da rebeldia para poder se defender, na verdade, de algo que eles não sabiam, né? Então eles achavam, para não falar que eles não sabiam, eles usavam da rebeldia para... Eles achavam que ser descolado era melhor do que falar do problema. Sim. Então eles fugiam do problema dessa forma, né? Muito legal. Mas é muito bom mesmo esse filme. Eu gosto. Tem um também muito parecido com esse que chama Sementes Podres. É um professor de artes também, que ele trabalha com crianças que estão cumprindo uma pena por uma questão de advertência, que tiveram mau desempenho na escola, crianças que furtavam, roubavam. E aí esse professor ele é convidado para fazer esse trabalho com esses adolescentes. A princípio, eles acham que ele é um professor, mas no fundo ele também não é um professor. Ele era um deles, na verdade, que também tinha toda uma problemática. Então, naquele contexto, naquele ambiente, eles começam a se ensinarem. Ele aprende a ser professor e deixar o errado para trás, e os adolescentes também aprendem a deixar o errado para trás e descobrem que eles têm várias possibilidades de ser o que eles quiserem, entendeu? Então eles começam a pensar sobre profissões, começam a entender que eles são comunicativos. Muito bacana. Rapidinho. Você sabe qual plataforma que tem? Eu assisti pela Netflix. Pela Netflix? Não sei se ainda tem disponível por lá. Já faz um tempo. Sementes Podres, né? Tá bom. Entendi. A minha dica cultural, eu escolhi o Museu Catavento, porque se trata de tecnologia e tem um edifício histórico que eu gosto muito de tecnologia, então eu escolhi ele por isso. Eu gosto. Catavento, todo
no mês de janeiro, nas férias, eu levo os meus filhos. Eu gosto daquela bola que arrepia os cabelos, né? Eu gosto, é um museu tecnológico e científico, né? Tem bastante coisa. Bastante de lá e vale muito a pena. Inclusive é um lugar acessível, né? Com preço bem, eu acho que é bom, né? Que dá pra todo mundo ir. E tem dias também que não cobra nada, de graça. Eu acho que, se não me engano, é em feriado, dia de semana. Eu acho que na semana dia de terça-feira, não tenho certeza, mas dá pra entrarem lá no site e ver os dias. O meu lugar preferido lá é daquela parte lá que tem um dinossauro de realidade virtual. Ah, eu sei. Que você assiste o filme e você cai uma da hora. Sei. Eu gostei demais. Legal. Bacana. Enfim, Silvana, muito obrigada por compartilhar suas experiências conosco. Quero finalizar nosso primeiro episódio com alguma fala? Eu quero só agradecer. Quero agradecer a MF Milton, agradecer a todos os funcionários, quero agradecer aos estudantes dessa escola maravilhosos e deixar o meu muito obrigada. De nada. Aí também te dá muito obrigado porque você tá aqui, né, conosco. Não é sempre que pode, né, às vezes. Mas muito obrigado mesmo. Obrigada. E assim encerramos o primeiro episódio do MiltonCast. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, com a família e com toda a comunidade escolar. Quer ouvir de novo ou conhecer outros projetos nossos? Acesse as redes sociais da escola MF Milton Ferreira de Albuquerque. Obrigado e a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio.